Olá, meus amigos, saudações a todos, muita paz e muita luz. Estou mais uma vez aqui participando desse projeto lindo do Grupo Espírita Anjo Ismael, que criou o canal no YouTube, Anjo Ismael Mídia, além de expandir suas redes sociais, né, no Facebook, tem o site do Anjo Ismael, para oferecer o espaço para a gente continuar os estudos e as reflexões à luz da doutrina espírita na proteção dos nossos lares, visando a segurança e o bem-estar dos frequentadores e dos colaboradores da casa, como pede, como recomenda essa situação, esse momento em que a gente vive. E para a gente continuar, né, esse trabalho, a casa pede para que quem puder, clica no joinha, não desse, mas de todos os vídeos que gostarem, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, né, para que essa mensagem possa chegar a um maior número de pessoas e, inclusive, ajudar o canal também. Bom, e o tema de hoje é sono e sonhos. É um tema muito interessante que atrai a curiosidade de muitas pessoas. Segundo estudos, né, nós passamos mais ou menos um terço da nossa existência dormindo. E o que acontece, né, nesse período da nossa vida, nesse um terço da nossa existência? Kardec fala sobre o sono e os sonhos no livro dos Espíritos, na questão, a partir da questão de número 400, no capítulo 8, denominado Emancipação da Alma. Emancipação significa liberdade, significa independência, ou seja, é um momento de independência do espírito, de libertação. Porque o sono para o corpo físico é uma necessidade vital. O corpo precisa desse momento para repor as suas funções orgânicas que gastou no dia a dia. Mas o espírito ele não precisa dessa, desse repouso, dessa reposição. Então esse é o momento em que a alma se liberta parcialmente do corpo. Parcialmente porque ela continua ligada ao corpo através de um cordão fluídico, que tem a função de manter as funções vitais mínimas. Batimento cardíaco, respiração, enfim. Porque nesse momento em que a gente dorme, a alma se encontra momentaneamente no mesmo estado em que vai estar em definitivo quando desencarnar. A única diferença é esse cordão fluídico que liga o espírito ao corpo, mantendo suas funções orgânicas. E nesse estado, o espírito vai desfrutar, né? Ele vai experimentar sensações de ser espiritual que é. Na verdade, ele volta a desfrutar dessas sensações, né? E essas sensações vão muito além dessas que nós temos quando estamos acordados. Claro que essa liberdade, essas possibilidades, né, são proporcionais a uma série de fatores, como condição evolutiva, apego à matéria, afinidades de cada um. Por exemplo, se uma pessoa tem uma conduta moral mais elevada, procura ter bons pensamentos, bons sentimentos, ela vai ter oportunidade, ela poderá ter oportunidade de se encontrar com seu mentor no momento do sono, se encontrar com amigos dessa ou de outras encarnações, ser levados a lugares bonitos, diferentes, distantes. Como é que fala? Aproveitar palestras e até mesmo realizar trabalhos, né? Algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto. Claro que de acordo com a sua linha, com o seu nível evolutivo, né? A gente tem exemplos aí de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que contam, né, histórias vividas nesse período nas suas vidas. Já se uma pessoa, por exemplo, né, cultiva sentimentos negativos ou é muito apegado à matéria, ela pode ter dificuldade de se libertar, pode ter encontros com espíritos menos evoluídos, ser levados e ser conduzidos a lugares baixos e desagradáveis, ficar até mesmo à mercê dos seus obsessores, né, e ser levados, submetidos a todo tipo de situação desagradável, ruim.
E isso tudo diz respeito ao que a gente pensa, o que a gente sente, né, a nossa linha evolutiva. Agora, a pergunta que fica é por que que a gente não lembra dessa parte tão rica em acontecimentos da nossa existência? Na verdade, o que acontece no momento em que a gente volta à nossa essência espiritual através do sono diz respeito à nossa condição de ser eterno. E a nossa encarnação ela é um estágio temporário na matéria que tem um objetivo definido dentro dessa condição de ser espiritual, de ser eterno. Ah, ou seja, nem tudo que ocorre nesse período do sono tem relação a essa parte da nossa existência. É como a relação da nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Nossa vida profissional, né, o nosso trabalho, ele tem uma função de nos trazer recursos para que a gente possa ter uma vida pessoal mais confortável. Então, a vida profissional é uma parte, né, que tem uma função dentro da minha vida, da minha vida pessoal. Ou seja, o que diz respeito na minha vida pessoal, né, o que acontece na minha vida pessoal, nem sempre diz respeito à minha vida profissional. E assim acontece com ah, em relação à nossa encarnação e à nossa verdadeira existência, que é o de ser eterno, o de ser espiritual. Nem tudo o que acontece, né, na nossa vida espiritual é referente à nossa encarnação, né? Sem contar que o nosso cérebro material ele só consegue absorver experiências que nos chegam pelos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E como a gente viu, fora do corpo, a gente experimenta sensações que vão muito além desses sentidos, né? E que o cérebro não tem condição de processar. Então, o cérebro físico, né, ele busca no seu conteúdo consciente e inconsciente referências para poder captar, né, essas sensações. E onde nesse conteúdo consciente e inconsciente vão estar nossos desejos reprimidos, nossos medos, preocupações, o nosso dia a dia, o conteúdo de tudo que a gente consome nos livros, na TV, na internet. E a mistura de todo esse conteúdo, né, vai gerar aquilo que a gente chama de sonhos. E a qualidade desses sonhos, ela também vai ter um número muito grande de variável de pessoas para pessoas, né? Por isso que para alguns os sonhos chegam, por isso que aliás alguns sonhos nos chegam de forma confusa e fragmentada e outros chegam de uma maneira mais nítida e mais completa. É comum, por exemplo, que a gente sonhe uma ou duas vezes com entes queridos que já desencarnaram. Isso é permitido pelos nossos espíritos para que a gente tenha esse encontro, para que a gente tenha uma ideia de como eles estão, para que mate a saudade. Tudo isso de acordo com. Como é que fala? Tudo isso depende das condições em que se encontram, tanto quem partiu quanto quem ficou. No entanto, sonhar repetidas vezes com entes queridos que desencarnaram pode demonstrar um apego excessivo de uma das partes, que não aceitou essa separação, essa despedida, né? E então esse lado perturba, né, o outro com esse estado emocional de revolta, de melancolia. E nesse caso é importante recorrer à prece, né, pedindo força, coragem, sabedoria, tanto para quem ficou quanto para quem partiu, né, para que recebam o amparo da espiritualidade. Isso se aplica também a sonhos perturbadores, a pesadelos, a qualquer tipo de sonho que seja que traga uma certa preocupação. Um outro exemplo de sonho que atrai a curiosidade de muitas pessoas é o que se chama de sonhos premonitórios. Existem muitos exemplos de sonhos nos livros sagrados de todas as religiões que mostram fatos que vão acontecer, que iriam acontecer.
E na nossa vida cotidiana, acho que todos nós temos, pelo menos, ou já ouvimos, ou temos uma história de que sonhou com alguma coisa e aconteceu algo com relação a isso. Esses acontecimentos futuros, né, que a gente pode ter acesso através dos sonhos, são aqueles momentos em que os nossos mentores, na verdade, que os espíritos protetores aproveitam para manifestar os seus protegidos, com alertas, com avisos, né, de coisas que podem ou que devem acontecer. Por exemplo, né, pode ser um sonho desse, pode ser a consequência de algo que estamos fazendo de errado, e isso vem como um aviso para uma mudança de atitude. Ou seja, seria uma coisa que pode acontecer, né? Ou mesmo é uma coisa que fatalmente acontecerá e que faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Então seria um alerta, né, da espiritualidade para que a gente se prepare, né? Porque a gente sabe que chegou o momento de determinada coisa importante acontecer na nossa vida, na vida ou ao nosso redor, e que é uma coisa que já está planejada e vai ser muito importante nessa nossa encarnação. Assim, a gente só vai saber se um sonho é premonitório se ele realmente acontecer. E a doutrina espírita é muito importante a gente lembrar que a doutrina espírita ela não faz e não ensina a fazer interpretação de sonhos. O fato é que, possuindo ou não um registro objetivo, né, do que acontece no período do sono, todos nós voltamos com uma sensação com relação a isso, né? Então, ela pode voltar com sentimento, acordar com sentimento de angústia, de, de medo, ou mesmo de alegria, de alívio, enfim. E claro, né, uma dica é prestar atenção nessa sensação que a gente tem logo ao acordar e recorrer sempre à prece. No caso de uma sensação ruim, pedindo proteção, pedindo apoio, pedindo ajuda da espiritualidade. E no caso de uma sensação gostosa, de uma sensação boa, para agradecer essa possibilidade de ter tido, né, um bom contato ou uma boa sensação, enfim. É sempre importante a gente elevar o pensamento também em gratidão, não só em pedidos, né? Ah, e esse assunto ele é muito complexo, né? O sono e os sonhos. E o que eu o que foi passado aqui nesse estudo, né? O pouquinho que foi passado aqui nesse estudo que eu estou fazendo, que eu fiz, representa uma pequena fração, né, do que a doutrina espírita pode esclarecer sobre esse assunto. A intenção, né, desse tema é justamente despertar o interesse, né, incentivar uma futura pesquisa, uma reflexão, né? Tem diversas palestras no YouTube, tem livros sobre o sono e os sonhos. Kardec fala, né, como eu disse, na questão de número 400 a 412 do Livro dos Espíritos, né? E fica aí o convite para quem quiser continuar, né, a ter esse conhecimento, a aumentar o conhecimento com relação a esse tema, né, de continuar os seus estudos aí. E como sempre, né, todos os assuntos que a doutrina espírita traz, o espiritismo ele traz o entendimento, né, e nos dá a ferramenta para que a gente possa resolver, para que a gente possa agir em determinados tipos de situação. E uma dessas ferramentas é a prece. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo final, tem uma coletânea de preces que nos ajudam e que nos incentivam a buscar o apoio em qualquer tipo de situação, e inclusive no momento de dormir, né? Então vale a pena dar uma conferida lá no último capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma coletânea de preces e uma delas é no momento de dormir, que traz umas explicações e também traz preces para que a gente possa fazer antes de dormir, após um sonho, enfim, vale a pena também dar uma conferida.
E, mais uma vez, né, como sempre, o assunto nos traz a necessidade de vigiar os pensamentos, de buscar, né, ter bons sentimentos, boas emoções, substituir um pensamento negativo por um positivo, e o reflexo que isso traz na nossa existência e na nossa vida física, né, temporária e espiritual eterna. Gostaria de encerrar aqui desejando que Deus abençoe muito a todos, com muita saúde, com muita proteção, com muito amor, muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos e até uma próxima.